tecido africano meio colorido, amarelo, quase marinho e branco, com uma calça jeans. E estou com tranças no cótano no alto da cabeça e sou uma mulher preta. Primeiro eu gostaria de agradecer aí a Vânia Dutra pelo convite, né, a Universidade de Vassouras por ter nos acolhido também aqui. Nós chegamos ontem e fomos muito bem acolhidas por esta cidade, é a primeira vez que eu venho a Vassouras. Dizer que desse orgulho de estar aqui, porque antes de ser assistente social, eu fiz parte durante muito tempo do movimento social, movimento operário, que é a Juventude Operária Católica. Então, a vizinha Volta Redonda eu já conhecia, alguns municípios próximos aqui também eu já transitava, ainda quando bem jovem, né? E então estar aqui é um prazer imenso e espero que a gente consiga contribuir com todos, especialmente com aqueles estudantes, né, e outros profissionais que saíram bem cedo, que acordaram bem de madrugada para chegar aqui, né? Espero que sejam bem-vindos e que a gente consiga, desse lugar aqui, trazer algum tipo de contribuição para a formação de vocês. Então, eu faço parte, eu sou assistente social da Prefeitura do Rio de Janeiro, trabalho na Secretaria Municipal de Educação, faço parte do Núcleo Interdisciplinar de Apoio a Unidades Escolares, que é a UNIAP, né, que é um trabalho que já tem há mais de 15 anos no município do Rio, né, que são psicólogos e assistentes sociais atuando na educação básica. E agora, mais recente, eu também estou compondo, né, um trabalho, na realidade um projeto de extensão que eu não sei se todos conhecem, que já se tem polos distribuídos aí em muitos lugares, que é o programa Empoderadas, que trabalha justamente com mulheres vítimas de violência, no sentido não do ataque, mas de trabalhar técnicas, né, de defesa pessoal. Então, o Empoderadas era um trabalho que, durante um tempo, ele estava na Secretaria de Esporte. Hoje, ele passou, né, migrou para a Secretaria, para a SEASDH, que é a Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, e tem uma equipe de psicólogos e assistentes sociais, além de outros profissionais, e eu faço parte dessa equipe. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês e falar dessa experiência desses lugares. E faço parte, né, a qual também estou representando aqui, é o Sindicato Estadual de Assistentes Sociais. Né? O sindicato, na realidade, ele é um sindicato que pega toda essa região e a gente vai, quem quiser saber um pouco mais a respeito das ações, do trabalho, a gente posta tudo, inclusive essa participação daqui a pouco, o nosso assessor de comunicação, Daniel, vai colocar lá para vocês também. Então a gente vai tentando comunicar o máximo, porque é um grupo, infelizmente, reduzido para fazer muitas coisas, então a gente vai comunicando, porque quanto mais a gente falar desse espaço importante de luta, é fundamental. Então eu vou falar muito rápido, né, sobre a questão da história do sindicalismo no Brasil. O sindicalismo ele tem origem no século XX, que é logo após, quer dizer, na realidade, um momento após a escravidão, né, o Brasil abolia a escravidão, e aí, com esse processo, passa a ter o profissional, né, o profissional assalariado. É óbvio que esse processo é um processo histórico muito duro para a gente, né? Porque ainda que quando se abole a escravidão, se tem um grupo que ainda fica de fora, ou então permanecem inseridos no mercado de trabalho de forma subalternizada. Então, a gente, essa experiência de organização do trabalho, sobretudo pautado na expoliação, ela se dá com uma experiência internacional, né, que de uma certa maneira, com a vinda dos migrantes, ela ajudou nesse processo de organização dos trabalhadores, mas ainda, não só naquela época, mas mesmo nos dias de hoje, perdura um grupo que é um grupo que está aí no processo de expoliação do trabalho, da vida com dignidade, e muitos deles são pessoas dos quais a gente vai fornecer a nossa força de trabalho.
Então, assim, baseado nisso, e falando um pouco dessa importância, né, da organização operária do trabalhador, né, pensando as suas condições de trabalho, então ela surge ainda dentro de um processo de ajuda mútua, onde as pessoas veem que o trabalho ele foi pensado para garantir as nossas condições materiais, mas ele também mexe com o processo de sociabilidade das pessoas, né? Ele mexe com o processo de sociabilidade da região. E aí eu lembro bem, né, aqui Resende, Volta Redonda aí com a CSN, né, com o processo de mudanças no mundo do trabalho e o impacto que essas mudanças trouxeram na vida da cidade, na vida das pessoas que residem nessa cidade. Então, ela foi marcada tanto pelo processo de ter, né, essas relações de trabalho, e muitas delas relações operárias, espoliadas, mas também pelas mudanças que ocorreram, né, na década de 30 e 40, tanto no processo de industrialização, né, que foi bem latente nesse período, mas também no processo de urbanização, que eles caminharam juntos. Então, esses processos trouxeram, né, mudanças significativas, porque a gente está no estado do Rio de Janeiro, né, que tem uma concepção, as pessoas que não conhecem ainda o estado, historicamente tinha uma visão de que vir para o estado do Rio de Janeiro, sobretudo para a cidade do Rio de Janeiro, né, aquela época da Belle Époque, que estou vindo para a cidade maravilhosa. Então, mas não se tinha essa noção de que se tinha que perpassar por um pouco daquilo que a Vânia estava comentando anteriormente, que é a questão do planejamento da cidade para receber essas pessoas, de pensar a forma de inserção no mercado de trabalho. Então, toda essa questão, ela vai desestabilizar, de uma certa forma, as relações interpessoais, as relações familiares, as relações com a cidade. E o objeto de intervenção principal do profissional de serviço social são as expressões da questão social que surgem, sobretudo, nesse processo de relação. Então, a gente tem um país que, assim como outros países que de uma certa maneira, vão perpassando pela experiência de um capitalismo perverso, né, onde não é o sujeito que vai consumir, mas sim a produção que ele tem condições de dar, que vai ser o que vai ter valor, né? Então, Marx ele vai falar muito desse processo do sistema capitalista e dessa interferência na vida dos sujeitos. Mas eu quero falar sobre isso, mas dizer como que isso interfere, né, nas lutas, né, nos movimentos sociais e nas organizações dos trabalhadores. Então, no primeiro momento, eu acesso o Estado, eu acesso a cidade, que não é só o Rio de Janeiro, né, a região do Sudeste como um todo, também teve esse processo migratório, mas como que isso vai, essa reverberação e esse processo, de uma certa maneira, desorganizado, né, de migração, como que ele vai atingir, como que ele vai provocar mudanças, porque aí você tem também os imigrantes vindo de outros países com valores distintos, muito interessantes, tá, temporariamente. Um assunto que é muito interessante, que é mas a forma de fazer o frango. Então, a gente discutia bem, eu preciso fazer o peito de frango, e foi lá e despejou da vasilha 2 litros de água, e eu fiquei desesperada, né? E aí, a forma que está certa e que não está certa, isso deu origem a uma discussão, mas uma discussão inteligente da forma de fazer, que para mim aquilo ali era uma aberração, né? Mas ela falava, mas lá em Minas a gente faz assim, e eu aprendi a fazer assim, e eu não conseguia compreender esse processo. Mas é justamente disso que a gente está falando, né? Porque a gente está num estado, Minas é um estado vizinho ao Rio de Janeiro, que por sua vez está na região sudeste. Aí você imagina quando essa movimentação de pessoas, né, motivada, né, pela questão do trabalho, como que ela vai interferir nas vidas
vida das pessoas. Então, pensando isso, eu queria falar disso, né, da importância, porque assim, quando você, voltando lá a Marx, né, você tem um capital que está pensando, né, vou produzir riqueza, e não existe riqueza que não seja fruto de expoliação, de exploração e de opressão, né? Então a gente se coloca como profissional nesse lugar. Então, assim, então tem todo esse processo de organização que é fundado, né, nas relações de trabalho, nessas mudanças e nessas variações que vai acontecendo historicamente dentro das cidades, dos estados, do país, internacionalmente. Em cima desse processo, dessa mudança nas relações de trabalho, é necessário e urgente pensar uma legislação que regule essas relações, porque a gente tem aí, né, a história de hoje a questão do trabalho infantil, mas teve um período que a gente foi criado, né, o trabalho dá dignidade ao homem. Mas será que dá essa dignidade? Esse trabalho que a gente tem que intervir, ele traz de fato dignidade para a gente? Né? A Vânia falou também dos PIX, ele paga, né, a saúde, a educação, porque o salário ele foi pensado para isso. Né? Moradia digna. E a pandemia mostrou para a gente os diferentes lugares que esse trabalho deixou a gente, de uma certa maneira, quer dizer, deixou o grupo expressivo fora. Porque quando a gente chegou na pandemia e falou ninguém sai de casa, né, essa era a tônica, não era? Ninguém pode sair de casa, senão você vai ser contaminado. Mas a gente ouviu dizer ninguém sai da sua moradia digna, ou seja, uma moradia que tem saneamento básico, né, que tem serviços, aqueles serviços que são necessários, eletricidade, água, né? E falou também das pessoas, quem eram essas pessoas que poderiam não sair de casa? Eram essas pessoas que têm um trabalho precarizado? Não. Essas tiveram opção de não sair? Ela não teve opção de não sair. Então, não é à toa que a primeira pessoa que morreu contaminada pela Covid, vocês lembram quem foi? Sim. Foi uma empregada doméstica. Exatamente, da região. Né? Então, o professor me ajudou lá, né? Uma empregada doméstica de Miguel Pereira. E se a gente, não sei se todos, idosa e que estava no mercado de trabalho ainda. Então, eu não sei se todos acompanharam todo esse processo, o discurso desenrolar dessa história, né? Qual era o valor da vida daquela mulher para a patroa dela. Então, assim, a gente vive isso, né? Quer dizer, já lá desde 30 e até os dias de hoje a gente vive esse processo expoliante das condições de trabalho. Porém, eu queria falar de uma outra coisa que vai implicar, né, um pouco nessa discussão que dá nome a esse primeiro congresso, que é a questão da ética profissional e a questão do trabalho. Então, quando a gente fala, né, da expoliação do trabalho, e a gente fala da questão de ética, e a gente fala da relação de trabalho do profissional do serviço social, dos assistentes sociais, né, a gente está falando da gente, de novo, voltando a uma discussão que a gente achou que já tivesse passado. Que lá em 30, em 40, né, no processo de renovação ou conservadorismo. Porque no início, a nossa profissão ela surge, né, numa perspectiva de fazer caridade. Depois, numa perspectiva, né, aí, sobretudo no período de Getúlio, de docilidade. Né? Então, eu preciso ajudar essa sociedade que está atingida diretamente pelas suas relações de trabalho, para que ela aceite essas condições, ela entenda que é importante produzir, né? Mas produzir para quem, caramba? Né? Produzir para quem? Né? Então, assim, é disso que eu quero trazer. Então, assim, a gente tem aí mudanças significativas no mundo do trabalho que vão impactar na produção e nas nossas relações, e a gente começa a
adentrar aí outros elementos, né? Conforme eu tinha dito no início, a gente tem, antes a gente tinha um chão de fábrica, onde você queria comprar, sei lá, comprar um computador, você ia lá, né, na MES, nem lembro se a MES hoje em dia é computador, mas vamos supor, a gente ia lá, né? E a gente falava assim, olha, eu quero um computador, o computador ele já estava lá, não era isso? Né? Quem tinha dinheiro para comprar um carro também ia lá, e todas as peças, só que aí você tem um carro hoje que o corpo do carro é da Alemanha, o outro é da Inglaterra, o outro é de não sei aonde. Então, cada parte do corpo, a fechadura é de um lugar, né? Ao mesmo tempo um computador. Hoje, quando você quer comprar um computador, o laptop ele já vem, né, mais produzido, mas mesmo assim você dá as características daquele que você quer. Mas se você for comprar um computador de mesa, você vai dizer, eu quero uma tela de 17, um teclado multimídia, eu quero um mouse sem fio. Então você tem um processo de trabalho que está embutido, né, que é um trabalho material, você pensa esse processo de trabalho que não é remunerado. Então isso tem a ver, né, com as mudanças tecnológicas que a gente vem sofrendo, que também vai trazer interferência nas relações de trabalho, no processo de produção desse trabalho. E a gente pensa esse trabalho, mas a gente não pensa o processo dele. Então, para a gente comprar uma roupa, né, então você tem, eu adoro uma calça jeans, mas eu tenho a moça que costura, a moça que prega botão. Eu falei muito disso na minha monografia, que eu escrevi sobre um grupo de mulheres costureiras da zona norte do Rio, que fica ali, certamente alguns já devem ter ouvido falar, da favela do Jacarezinho, né, que é aquela região, zona norte, ela foi, durante a década de 30 e 40, o primeiro polo industrial do estado do Rio de Janeiro, e tinha uma tendência forte para o setor de confecção e costura. Então, ali vieram muitas pessoas de diferentes lugares e que pegaram tanto esse processo, né, da precarização do trabalho, que é essa facção, né, aquilo que é um processo fordista de produção. Eu não vou passar todo o processo para que você não domine as formas de produção. Então, você vai pregar o fecho, ela vai fazer a bainha, a outra vai fechar a roupa, a outra vai pregar o botão e uma outra pessoa vai vender. Então, falei um pouco disso porque é disso que a gente está falando. Voltando lá para o campo, né, do que do sindicato, né, e do serviço social, eu quero colocar a gente nesse lugar também de trabalhador remunerado, que vende, né, nós vendemos a nossa força de trabalho, e a gente vai ser influenciado por essa mudança, a gente vai influenciar nesse processo de repensar a nossa profissão, e a gente vai ser influenciado porque a gente vai sofrer essa opressão a hora que a gente quiser voltar para aquilo que a gente achou que tinha definido lá no passado, se é renovação ou conservadorismo, né? A reconceituação do serviço social, ela não pensa um sujeito que vai operacionalizar o capital, ao contrário, né? Ela discute que no nosso fazer profissional a gente precisa trabalhar que as necessidades desse sujeito possam ser superadas, diferente dessa forma fordista de produção, mas com a consciência do processo desse indivíduo que a gente está atendendo. E a gente vê isso no cotidiano? Não. Né? Já foi aqui comentado a respeito do CAD único, a importância do CAD único. Eu lembro que agora, até recente, eu estava coordenando um trabalho na 5ª Coordenadoria de Educação, coordenado com um grupo de assistentes sociais e psicólogos, e eu sempre acho que a gente não tem que partir para o campo de trabalho sem conhecer quem é o nosso usuário. Então, eu sempre começo pensando quem é esse sujeito que eu vou estar oferecendo a minha força de trabalho. E aí, de 54 mil estudantes que tinha são 11 coordenadorias de educação no município, ali tinha 54 mil, que fica na Quinta Crepe, que é Madureira, Cascadura, aquela região da Zona Norte. Desses 54 mil, só aproximadamente 15 mil e pouco, ou seja, 30%, tinha o CAD único, tinha o CAD único. E não necessariamente que todos esses tinham ativo. Mas se eu estou falando de uma região muito pobre, muito negra,
né? Onde tem um bolsão de pobreza, por que só tinha 30%? Se o programa, né, ele preconiza a inserção em vários programas e projetos sociais, que são diversos, que as pessoas compram essa ideia de que a Bolsa Família é para pobre, aquelas pessoas literalmente miseráveis, e o Bolsa Família é vergonhoso ter acesso ao Bolsa Família, mas não conseguem dar conta de entender que é através da inserção desse programa que você vai poder acessar o ID Jovem, que você vai poder fazer o concurso. Não sei se todo mundo sabe que quem tem número do NIS pode pedir com suficiência e que praticamente é isento do concurso público. É uma informação que as pessoas não têm conhecimento, né? Quem tem 65 anos e não tem condições materiais de se manter, ela pode acessar o BPC. Quem tem alguma pessoa com uma deficiência que impede o responsável de trabalhar, ela pode acessar o BPC. Mas se você não tiver cadastrado no Cajun, você não vai conseguir. Então, você imagina desse universo que eu estou falando, qual é o nosso papel aí? Ocorre, né, que na política de forma geral, nós somos convidados o tempo todo para voltar lá para o conservadorismo e tentar atingir, né, tentar trabalhar com essas pessoas só para que elas aceitem, né, a política, porque ela nasceu assim, cresceu assim e vai morrer assim. Não. É responsabilidade ética do profissional de rede social, que é o profissional de denúncia, né, trabalhar com esse sujeito, essa emancipação, mas é uma emancipação consciente, uma emancipação que pense em outros aspectos da vida social. E para ir fechando, que já me sinalizaram aqui no minuto, eu queria bem rapidinho passar um vídeo, que é bem curtinho para fechar, né? A gente hoje agrega ao nosso fazer profissional outros elementos, a questão de gênero, a questão racial, as novas tecnologias. Um exemplo muito clássico, eu não sei se vocês sabem, mas o racismo, ele é o núcleo duro da desigualdade no mundo. Então, não tem como se formar em serviço social. Vocês sabem quantas são as variações de cores trabalhado pelo IBGE? Alguém sabe aqui? Sabem. Professor, eu sei que sabe. Mas eu quero saber dos alunos. Então, branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Não tem marrom bombom, não tem preto claro, né? E aí, o que vai definir essa identidade racial? Ah, fulana tem o cabelo, né, alisado, ela é meio índia, né? Mas índio tem uma forma de definir essa identidade, né? Preto e pardos, para fins de estatísticas e estudo, eles são os negros. E isso é importante que a gente saiba para que a gente consiga atender bem os nossos usuários. Então, eu vou finalizar, eu vou passar um vídeo antes de finalizar, logo depois que eu finalizar aqui a fala, né, da importância da gente se engajar na luta. Eu faço parte desse sindicato, mas é um sindicato que viveu algumas turbulências, mas que hoje a gente tem aí uma nova gestão que vem no esforço hercúleo para que a gente tenha as nossas condições de trabalho garantidas. Se hoje a gente tem 30 horas, é porque houve uma luta, e se a gente não sair desse lugar confortável, a gente não vai conseguir adentrar. Falei um pouco antes da lei, né, 13.935, eu não sei se todos sabem, é uma lei que está aprovada, né, que insere psicólogos e assistentes sociais no mercado de trabalho. Não abre uma porta, não abre uma porteira, mas ela vai precisar e assumir um espaço nessa luta, né, para que a gente pressione o secretário de Educação, para que a gente pressione que dentro das nossas 30 horas tenha aí garantida a nossa formação, senão a gente vai ficar só sendo aquele profissional que vai precisar ter intimidade com elas. Então, eu vou pedir para passar, você já pode colocar, e vou agradecer aqui por vocês terem me ouvido e espero ter contribuído de alguma maneira com o processo de formação de vocês. Obrigada.
Sequestrados da África, conquistamos a liberdade. Foi muito difícil, somos livres de verdade. Sequestrados da África, conquistamos a liberdade. Foi muito difícil, somos livres de verdade. Não, 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 não. O racismo existe sim. O racismo existe sim. É triste, mas é assim. O racismo existe sim. E não é bom pra mim. Meu cabelo é minha origem, meu turbante é meu poder. Meu nariz e minha boca são ofensas pra você. Sou negro de raiz, tenho samba no pé. O racismo é um lixo, faço tudo que eu quiser. Não julgue pela aparência, a cor não define quem sou. Capoeira, feijoada, funk, pagode, som. Não julgue pela aparência, a cor não define quem sou. Capoeira, feijoada, funk, pagode, som. Sequestrados da África, conquistamos a liberdade. Foi muito difícil, Somos livres de verdade. Sequestrados da África, conquistamos a liberdade. Foi muito difícil. Somos livres de verdade. Não, 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 não. o racismo existe sim. O racismo existe sim. É triste, mas é assim. O racismo existe sim. Não é bom pra mim. Esse vídeo foi produzido por um grupo de alunos, né, coordenado por professores, e é disso que eu quis trazer um pouco, essa importância da gente se envolver com as temáticas e encontrar formas criativas, né, de trabalhar um processo de conscientização, de informação, de desconstrução, né, a gente vive aí no mundo de fake news, né, de desconstrução da verdade. Então esse eu acho que tem que ser o compromisso de cada um de nós. Obrigada. Agora ligou? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim? Bom, então, primeiramente, desejar bom dia